Olá! Hoje nós vamos falar sobre Lisboa. Sempre que a gente vai falar sobre uma cidade, por exemplo, Lisboa, eu não acho que seria interessante fazer um programa falando sobre tudo que tem em Lisboa. Então eu pego um determinado monumento e explico ali, porque eu acho que é mais interessante quando você for fazer o seu passeio por Lisboa, você diz, visitei esse local aqui, isso aconteceu por isso, enfim. Então hoje nós vamos falar sobre São Vicente de Fora, a Igreja de São Vicente de Fora, o Mosteiro de São Vicente de Fora, que eu já falei alguma coisa sobre ele, mas acho que era importante, e hoje é uma coisa muito específica sobre eles. E por que isso? Bom, nós fizemos um programa em que a gente falava sobre Vila Viçosa, né? E falávamos sobre o Duque de Bragança, sobre Dona Luísa de Gusmão, enfim, sobre a dinastia dos Bragança. Qual é a ligação dessa dinastia dos Bragança com a Igreja de São Vicente de Fora? Lá está situado o Panteão dos Bragança, ou seja, eles estão sepultados lá. Dom João IV, Dona Luísa de Gusmão, enfim, quase toda os membros da família real, enfim, estão lá. Vamos relembrar um pouco como é que isso surge. Lembra que eu fiz um programa sobre a tomada de Lisboa, o cerco de Lisboa e a tomada de Lisboa. Afonso Henriques, lá em 1147, ele conquista, Lisboa está dominada pelos mouros, e ele conquista, depois de um cerco grande, né, eles conquistam Lisboa. E do lado de fora das muralhas tem um local em que é o acampamento de uma dos grupos que o estava auxiliando. Vamos lembrar, enfim, vieram vários grupos dentro de uma cruzada que passam por Lisboa. Foi a segunda cruzada. Eu até falei, olha, a única vitória que eles tiveram foi a conquista de Lisboa, porque de resto foi um fracasso. E um dos grupos que estava a auxiliar o Afonso Henriques, o acampamento deles era onde ele manda construir uma igreja, uma capela, né? Mais tarde vai se transformar nessa igreja espetacular. Quem faz a igreja grande, como ela está hoje, é lá na dinastia dos Filipes. O Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, é que faz a construção da igreja e que ela tem o chamado estilo maneirista, que vem depois do Renascimento, né, e antes do Barroco, e que tem lá determinadas características, e que é essa igreja construída lá em São Vicente de Fora. E como é que a gente sabe o que tem ali ligado a Afonso Henriques? Tem a cisterna, enfim, que foi utilizada lá na igreja primitiva construída pelo Afonso Henriques. A cisterna, que era um local em que fazia a captação da água da chuva, está lá. É um local que você pode visitar. Bom, então você chegou lá em São Vicente de Fora e quando você vai em São Vicente de Fora, você pegou lá o elétrico 28, acho que é uma das melhores formas que você tem. Você pega lá na Praça Martim Muniz e vai subindo e depois você pode ir descendo a pé. E você passa ali na igreja de São Vicente de Fora, então você vai visitar a cisterna, você vai visitar o Panteão dos Bragança, tem várias coisas para se visitar. Uma das coisas que eu achei mais interessantes ali foi, você pega lá uma escadaria e aí tem todo um mural de azulejos com as fábulas do La Fontaine. Vou parar. Nós fizemos aqui um intervalo porque o meu diretor, o Matheus, ele se atrapalhou. Eu também me atrapalho, mas dessa vez ele deu uma bicuda aqui na câmera, então a culpa foi dele, né? Então ele vai ter um trabalho aí para editar isso tudo, né? Mas enfim, então como eu estava falando, a gente teve lá em São Vicente de Fora, você tem um painel de azulejos com as fábulas do La Fontaine, que é um negócio espetacular. O que eu estou sugerindo quando você vai lá em São Vicente de Fora? Além de visitar a igreja, você visitar o mosteiro, visitar o Panteão dos Bragança, ver a cisterna, ver os azulejos da fábula La Fontaine. E é muito interessante porque Santo Antônio de Lisboa, tá? Não vamos nunca esquecer isso, né? Não é Santo Antônio de Pádua, ele morre em Pádua, mas ele nasce em Lisboa. A igreja dele é bem pertinho, né? A igreja de Santo Antônio, que era uma casa onde ele nasceu, é ali perto. E qual é a ligação de Santo Antônio com o São Vicente de Fora? Ele começa a sua vida de monge lá em São Vicente de Fora.
Então é mais um aspecto interessante. Então quando você for a Lisboa, além de todos os lugares que eu já falei e que eu vou falar em outros programas, a igreja de São Vicente de Fora é uma coisa espetacular. E de lá você vai descendo e você vai visitar outros locais. Nós vamos falar num próximo programa, vamos falar sobre a Sé, vamos falar sobre o Convento do Carmo e tal, mas hoje eu queria ressaltar a importância de se visitar essa igreja de São Vicente de Fora, que tem toda essa história relacionada não só à tomada de Lisboa por Afonso Henriques, né, por suas tropas, por seus correligionários, tomam aos mouros, e como depois você vai ter a restauração da independência em 1640 e com a destinação do Panteão dos Bragança ali naquele local, ou seja, como se estivesse até ligando a fundação da cidade com a independência de Portugal. Tá? Então hoje nosso programa foi São Vicente de Fora e eu acho que vale a pena você ir lá para visitar. Gostou do vídeo? Sineta, comentário, se inscreva no nosso canal, tá? Faça a sua pergunta. Tá? Muito obrigado.